Oi, Cá. Boa noite a todo mundo que está chegando. Oi, oiê. Tá Oi, pipocando tudo aí. oi, Olá. Cá. Boa noite, lindeza. Duas Morgana Salles. Boa noite, gente. Oi, Não Gui. adianta pra tirar meu nome. É tanto amor que ele usa meu nome. Ah, o Gui tá de Morgana. Olá, uma carinha diferente já temos. Camila, bem-vinda. Minha Oi, amiga. obrigada. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho a galera chegar. Sara, já tem uma galera, né? Tem mais? Bom, gente, boa noite. Tá entrando mais gente aqui. Já tem uma galera boa, né? Acho que já dá pra gente começar? Pode Acho que ser? Salve talvez ali, Sarinha, salve Preta. talvez a Lia possa dar uma conferida na lista aí, né? Tem mais? O Lia, o Bia. Bia. Eu acho que suave a gente ir começando. Quem for Sim, chegando, vai chegando. tem mais inscritos, mas a gente depende deles acessarem. Tem mais inscritos, mas aí eu não... O Então que as tá. pessoas forem entrando, eu vou liberando. Manuel, boa noite. Mandei aqui. Então, gente, ó. Então, boa noite a todos. Quem for chegando, vai pegando aí. Eu sou Morgana Salles, eu sou atriz do grupo Off Broadway e sou do núcleo artístico, né, fundadora do grupo, junto com a Samantha Precioso, que é a diretora, e junto com o Fábio Teixeira, que é ator também e fundador do grupo, né? Eu chamo ele de Harry, mas o nome dele é Fábio. Bom, nós somos o grupo, na verdade, nós três somos o núcleo artístico, mas o grupo é composto por mais atores, enfim, produção, que é a Lia, rede social, que é a Bianca, tem o diretor musical, que é o Gustavo Sarzi, o diretor de movimento, que é o Felipe Cirilo, e, enfim, né? O grupo, ele é um grupo que foi criado através do programa vocacional em 2002, então já é um grupo que já tem aí seus 18 anos, né? Eu tinha 15 anos na época, não façam essa conta. Então a gente vai dar agora início à aula aberta, né? Com Felipe Cirilo. Vou apresentar agora um pouco do que é o grupo, enfim, qual é o nosso projeto, como a gente chegou no Felipe, enfim. Então, assim, o Off Broadway, como eu estava falando para vocês, é um grupo que começou no Teatro Vocacional. Enfim, a gente foi fazendo durante todos esses anos pesquisas, experimentações, espetáculos, até que alguns anos atrás a gente sempre fez espetáculos em espaço não convencional, né? Seja na rua, enfim, biblioteca ou até em palco italiano também. E alguns anos atrás a gente criou o espetáculo que é o A Caminho de Avignon, que foi um espetáculo que era na rua, um experimento na rua. E aí, enfim,
era um grupo de teatro que morava num Fiat e circulava ali pelas praças da Zona Norte, que o grupo se formou, né, tem como formação na Biblioteca da Vila Maria, pelo vocacional, e ali nas redondezas Vila Maria, Vila Guilherme. Bom, e aí, quando a gente estava apresentando na rua, a gente tinha uma plateia muito fiel, né, que eram os moradores em situação específica. Ele era quase um integrante do grupo ali na Vila Guilherme, né, na Praça Oscar, em frente ao casarão da Vila Guilherme, onde a gente ensaia, onde é a nossa sede. Ele todo o espetáculo, quando a gente ensaiava, tinha um momento que tinha um momento que a gente usava a câmera, ele levantava e era o seu Zé, entre o seu Clóvis, entre tantos outros, né? Então, a gente fez o projeto Maria da Rua. Então, primeiro foi o Teatro nos Jardins, que a gente fez essa circulação no Jardim Brasil, Jardim Japão e Jardim Guançã, todos, e os co-criados em situação de rua. E aí a gente começou essa pesquisa, né, com essa ideia de eles serem os co-criadores dessa dramaturgia. Então a gente fez parceria com o Instituto Florescer, com a pastoral do Júlio Lancelotti, a gente vem acompanhando o trabalho deles, né, enfim. A gente já se apresentou no Instituto Florescer, a gente fez essa conversa com as meninas que moram lá, enfim. E a gente vem nessa caminhada, né? E aí a gente criou, agora que a gente foi contemplado pela Fomenta Periferia, o Meio-Fio, agora no final do ano, e fizesse essa estreia no casarão, né, da Vila Guilherme. Mas aí veio a pandemia. Veio a pandemia para todo mundo. Para nós artistas foi uma coisa bem... pegou muito, né? Porque como se faz teatro em época de pandemia, né? Estamos descobrindo. E o Felipe Cirilo, ele é de dança, e na nossa pesquisa, além dos moradores em situação de rua, a gente tinha uma pesquisa de como seria o nosso corpo e a arquitetura, né? E a cidade. E aí, aonde a gente chama o Felipe Cirilo para ser o nosso orientador de movimento, enfim. O Felipe, ele tem uma pesquisa, né? Enfim, tudo a ver com a nossa pesquisa também, né? Que são os 6 corpos marginalizados. Quem são esses corpos, né? Como esses corpos, de que cor são esses corpos, né? Que infelizmente a maioria é de uma cor, né? Em específico. E aí a gente teve essa ideia da gente abrir a nossa pesquisa para ter essa aula, inicialmente ter essa aula aberta, né, com o Felipe. Sábado a gente vai ter uma live, que é um bate-papo, comigo e com o Felipe, aí pelo Instagram. O Felipe, ele é um artista da dança, né? Ele dirige o grupo Acile Coletiva, ele também integra o núcleo aqui mesmo. Ele é licenciado em dança pela Faculdade Paulista de Artes e ele é pesquisador da dança no espaço urbano.
Enfim, ele circulou com um solo que se chamava Depois da Parede, nos festivais de dança, no espaço urbano, em Cuba e na Argentina. Foi bailarino também do Núcleo de Improvisação em Contato, e ele é artista orientador da Escola Viva de Artes Cênicas, em Guarulhos, e também no programa vocacional aqui em São Paulo. Né? E aí ele também ensina a ler papuri. Que enfim, eu já tentei fazer algumas vezes, mas confesso que eu tenho medo. Enfim, ele tem essa pesquisa aí do corpo negro, né? E a arquitetura, ele também ensaia lá no Casarão. Enfim, e aí a gente quer hoje dividir com vocês essa continuidade dessa nossa pesquisa nesse formato tão diferente, né? E aí eu passo agora a palavra para o Felipe. Então, essa primeira... A gente vai ter uns 30 minutos finais para vocês vão anotando aí que vocês tiverem de pergunta. Ah, que bonitinho, Valmir. Oi, Valmir. De pergunta. E aí, nos últimos 30 minutos, a gente vai abrir para poder ler essas perguntas, enfim. Certo, meu povo? Então, agora eu passo a palavra para o Felipe. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem falar alguma coisa, o povo silencioso, é só falar, tá bom, gente? Vamos lá. Fê, manifeste-se. Nós. Obrigado, amor. Fala pra caramba, né? O Eu tinha 18 anos, Kiaru, acho que deu. eu peço licença para os nossos ancestrais, eu peço licença para o ancestral do dia, que é o Xóssi, que é o caçador, que é certeiro, e eu espero que o nosso encontro também seja certeiro. A gente está falando de um assunto sobre o povo preto, né? E o nosso povo, ele não pode errar. A gente já sabe nesse território. A gente tem que ser certeiro. Não dá para fazer pesquisa para chegar a lugar algum, né? Como existe por aí. E eu vou começar agradecendo também ao Off-Off-Brother pelo convite para essa direção de movimento, que eu sei que ela vai acontecer na prática ainda, em algum momento, porque é o que a gente quer de fato, né? Todo mundo com a mãozinha para cima, assim, ó. Porque o que nós quer é se mexer de verdade. Então, que hoje seja bem frutífero, bem fértil para esse outro momento em que a gente vai poder se movimentar juntos e juntas, né? Então, agradeço o convite, Samantha, Morgana e Fábio, principalmente, a galera do Núcleo. Agradeço todo mundo da produção, todo mundo que se inscreveu também para estar aqui hoje, para a gente conversar sobre corpo, negra e cidade, para ficar olhando para a tela, para ficar vendo as caras das pessoas aqui na tela, que é horrível, a gente ficar tentando falar e tentando ouvir, tentando esperar e mutar e voltar. Não, a conexão tá ruim, esse bagulho, né? Então, muito obrigado por estarem aqui. Eu fico muito feliz da gente poder compartilhar. E a gente vai fazer um exercício de início, que acho que o mais fácil vai ser aqui no chat. Todo mundo consegue escrever no chat facinho ali, né? Todo mundo sabe escrever no chat? Então, a gente vai fazer uma contagem por ali. Quem se identifica com a frase eu sou um homem negro, ou eu sou uma mulher negra, eu sou uma pessoa negra, escreve ali no chat, eu. Para a gente saber o panorama do nosso encontro hoje. Se você se identifica com a frase eu sou uma pessoa negra, escreve eu ali. A gente vai ter 40 minutos para escrever ali, e aí a gente vai fazer a contagem. Brincadeira, não vai ser 40 minutos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Quem se decidiu, se decidiu. Quem não se decidiu, não se decide mais. Entrou alguém depois que eu perguntei? Acho que a Sara entrou depois, né? A produtora. A Sara, produtora. Oi, boa noite. Desculpa a Boa demora. noite, seja bem-vinda, Sara. Eu fiz uma Obrigada. pergunta agora para a gente abrir a atividade, eu já vou atualizar ela para você, que você chegou agora, que é, eu fiz um pedido, na verdade, né, para você ir ali no chat, a galera já foi, acho que já foi todo mundo, para quem se identifica com a frase "eu sou uma pessoa negra", para que escreva ali no chat "eu", só escrever "eu". Bom, então, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pessoas. Dessas 18 pessoas, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comigo 8 pessoas negras nesse encontro. Se autodeclaram pessoas negras. A gente vai falar sobre o termo corpo negro também. Eu e a Morgana já veio trocando uma figurinha aí esses dias, né? Mas é isso, a princípio somos 18 pessoas, dessas 18, 8 pessoas se autodeclaram como negras. Isso é muito importante para o que a gente vai falar aqui hoje, né? Pelo fato de que a gente está no ambiente virtual, a gente está na internet, a gente está em um projeto que fala sobre corpos marginalizados. E hoje em dia, quem tem internet está mais longe da margem, né? Quanto mais à margem você está, menos você acessa a internet, de forma bem direta. Então, é esse panorama que temos aqui. Ou seja, essa atividade que nós estamos fazendo dificilmente vai chegar em pessoas que foram historicamente marginalizadas. As pessoas pretas que estão aqui hoje não foi simples. Eu digo por mim, e eu tenho certeza que para toda e qualquer pessoa preta que está aqui, fez uma puta caminhada para saber sobre esse encontro, para poder organizar a sua família, o seu computador, o seu horário, para poder fazer parte desse encontro. Isso envolve questões financeiras, isso envolve questões emocionais, isso envolve questões familiares, isso envolve questões econômicas. Tudo isso envolve as relações entre corpo negro e cidade. Ou seja, é muito assunto para a gente tratar para poder entender essas relações, né? Então, fazer essa contagem aqui é quase que uma agulha no palheiro, assim, né? Nós somos minoria aqui para falar da gente, né? Vou estabelecer mais uma proposta aqui, que é: eu vou fazer uma fala que é em torno de 50 minutos, 45 minutos, para trazer um pouco das histórias da dança, do corpo negro na cidade de São Paulo, especificamente. E depois a gente vai ter um momento para perguntas, para um bate-bola, para trocar ideia mesmo. Durante a minha fala, quem quiser quem sentir vontade de comentar alguma coisa ou de perguntar, pode me cortar. E aí eu vou propor também para que essa pessoa, quando ela estiver falando, assim como eu, tente manter a escuta aberta, porque alguém pode querer te cortar. E aí a gente vai nessa capoeira. Eu estou falando, alguém me cortou, eu vou ouvir, eu vou responder, eu vou pedir para terminar de falar, aí a pessoa fala, a gente vai tentando jogar, a gente não vai fingir que não está escutando e a gente não vai tapar a boca porque tem alguém falando. Né? Vamos deixar o corpo se manifestar e se movimentar, e quem está ouvindo vai jogando. Todo mundo topa? Sim. Pode ser que mais algumas pessoas entrem ainda, né? Então a gente pode chegar aos 152 participantes aqui. Aí esse jogo vai ficar difícil. Tem a opção também ali de levantar a mãozinha aqui do próprio aplicativo, né? Então quem quiser só levantar a mãozinha também, ser mais elegante ali, tecnológico, também pode só levantar, tá tranquilo. A gente vai tentando orquestrar tudo, beleza?
Bora lá, então. A gente vai olhar mais uma proposta. Quando eu digo para vocês, eu vou pedir para vocês perceberem o que vem na mente de vocês quando eu disser uma frase agora, tá? E aí o lance é, o que vier na mente de vocês, vocês vão descrever ali no chat. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, tá? Quem não quiser escrever ali também, tudo bem. Quiser só imaginar, tudo bem, tá? Mas tenta prestar atenção no que vem na sua imaginação logo de cara. E a frase que eu vou dizer é a seguinte: a história da dança em São Paulo. Não sei nada, rua, velada, samba rock, elite, pouco sei, nada, uma visível e outra invisível. Clube de negros. Negros, quebrada e repressão. Centralizada. Carla Zanini foi a primeira que escreveu, e ela escreveu rua. De rua a gente foi para não sei nada, rua, velada, samba rock, elite, pouco sei, nada. Uma visível, outra invisível, clube de negros, quebrada e repressão, centralizada, elitismo, clube aristocrata. Eu gosto desse lugar sintético, sabe? De que às vezes a gente ouve um rap e a gente vê um rapper em uma frase dizer o que às vezes uma tese de doutorado tenta dizer em 200 páginas. Vocês já tiveram essa sensação? De fato, o que vocês jogaram ali diz muita coisa. De fato, a gente sabe qual que é a real. O Felipe Cirilo vai trazer alguns dados a mais aqui, mas é muito importante a gente ter consciência nesse encontro que a gente sabe o que está acontecendo na cidade. Todo mundo tem consciência. Pouquíssimas pessoas se dedicam e se organizam para tratar do que está acontecendo na cidade. A gente vai a partir de 1850, que é um ano muito importante nesse país, nesse lugar chamado Brasil, que é o ano da Lei de Terras. Para quem não conhece, a Lei de Terras, ela determinou que vai ser proprietário de uma determinada terra aquele que tiver dinheiro para comprá-la. Parece que não é novidade, né? Sim, Felipe, as pessoas que têm terra são aquelas que compram. Mas até 1850 não era assim que acontecia. Era por meio das sesmarias. A monarquia distribuía terras para quem eles achavam que devia ter. Era bem ruim. Com a lei de terras, ficou pior. Por quê? É colocado na lei que só vai ter terras quem pode comprar. Em 1850, a população negra inteira continuava sendo escravizada. A população negra não tinha acesso a dinheiro. Então, se você cria uma lei que diz vai ter terra quem pode comprar em um momento em que a população africana escravizada aqui não tem acesso ao dinheiro, você está determinando que quem tem terra são pessoas brancas. 1850. 38 anos depois, a gente tem a Lei Áurea. Então, é nesse contexto que a Lei Áurea coloca os corpos dessa população negra na rua.
Quando não é na rua, no espaço urbano, é nas estradas. E quando eu digo coloca os corpos da população negra nas estradas, é literalmente. Algumas famílias pretas foram colocadas em carroças, tiradas das fazendas e largadas em estradas de terra. Simplesmente. Sigam a vida de vocês. Como? Não me interessa. Tem um filme inspirado num livro do Frantz Fanon. O nome do filme é Concerning Violence. Quem quiser depois dar uma olhada, o próprio Concerning Violence mostra esse gesto escravocrata de pegar a população negra e deslocar ela para o meio do nada. Isso aconteceu também em África. O Concerning Violence aborda principalmente a situação africana. Concerning Violence é inspirado no livro Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Eu escrevi aqui o nome do filme, para quem quiser dar uma olhada depois. E da mesma forma como aconteceu em África, por meio da colonização lá, isso também aconteceu aqui. Então, por meio da Lei de Terras, em 1850, a gente entende o porquê que a maioria da população de rua é negra. Porque a Lei Áurea tem 132 anos, ou seja, é muito pouco tempo. Então, essa população que foi colocada nas ruas, ela permanece tentando sair das ruas. E aí, por que a gente vai olhar para algumas das histórias da dança na cidade de São Paulo para entender a nossa relação com essa cidade, né? Porque a gente tenta construir essa forma de sair das ruas, mas também a rua é de Exu. A rua é habitada por uma população que veio com uma sabedoria africana, que é a dos orixás. E o orixá que rege a rua e que rege os caminhos é Exu. Exu não dá ponto sem nó. Exu matou um pássaro hoje com a pedra que ele atirou ontem. Então, por mais controversa que pareça a situação, Exu vai saber como e com quem se comunicar. Dependendo da sua disciplina, você vai ter caminhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais que a nossa população tivesse sido colocada nas ruas, por mais que a nossa população ainda esteja nas ruas, por mais que a maioria da população de rua hoje seja composta por homens pretos, por mais que a cada 23 minutos um homem preto seja morto por arma de fogo, a gente é maioria dessa população. Dá para explicar isso? Se a gente invertesse tudo isso, se a cada 23 minutos morresse um homem branco, essa população branca, que é de 44%, certamente já teria regredido em 100 anos de assassinatos. Uma das forças de Exu é o Ogó. O Ogó é a fertilidade. A população preta é fértil. Recentemente, eu não sei dizer qual país, mas houve uma conferência para avaliar o que fazer contra o aumento populacional na África. E eles nem escondem mais, era uma conferência só de pessoas brancas, afirmando categoricamente que o aumento populacional em África é um risco, é uma ameaça para a população mundial. Lembrei disso agora, eu nem ia falar disso, mas enfim. É um pouco sobre isso. Na rua que a nossa dança encontrou forças. Em 1914, é fundado o Cordão da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. É o primeiro cordão carnavalesco da cidade de São Paulo. Então, para a gente falar sobre a dança na cidade de São Paulo, a gente precisa saber a origem do samba. Isso, dança em geral. É óbvio que essa dança é preta. Então, se a gente vai falar da origem da dança na cidade de São Paulo, a gente está falando da população preta. Se a gente está numa pesquisa entre corpo e cidade, entre corpo e arquitetura, a gente está falando de corpos pretos que há muito tempo estão lidando com essa arquitetura.
com esse espaço urbano, né? Por que que o Cordão da Barra Funda é fundado na Barra Funda, próximo à estação da Barra Funda? Boa parte da população negra da cidade vem do oeste paulista, mais especificamente de Piracicaba, Tietê e Capivari. Eu enviei uns vídeos das minhas aulas no vocacional, quem pudesse poderia acompanhar, então quem conseguiu dar uma olhada nos vídeos já conseguiu sapear um pouco dessas informações, já vai ser mais fácil, né? Lá eu dou com mais detalhes, quem quiser ver depois também tem aqueles links lá. Mas é isso, boa parte dessa população da Zona Oeste vem do oeste do estado, ou seja, em 1888 essa população é colocada nas ruas, e ela tende a se deslocar para a cidade de São Paulo, no sentido de que em São Paulo eu vou ter mais oportunidades. Então, se você vem do oeste do estado, você vai entrar na cidade de São Paulo pelo lado oeste, ou seja, pela Barra Funda, né? A Bandeirantes, a Anhanguera, elas vêm ali entrando na Marginal Tietê pela Barra Funda. A Barra Funda, na época, em 1914, quando é fundado o primeiro cordão de samba da cidade, a Barra Funda era a periferia de São Paulo. Em 1914, São Paulo ainda era ali a região da Sé. Já é um período que começam as reformas do centro da cidade, mas a cidade efetivamente é a região da Sé e da zona serialista, começa a ir ali para o Brás também. Então, a Barra Funda, assim como a Vila Matilde e a Penha, eram praticamente como se fosse Perus, no extremo oeste, e Itaquera, extremo leste, né? Só que era a Penha e Barra Funda. Era mais reduzido naquela época. Então, a formação desse cordão, primeiro cordão de samba da cidade de São Paulo, se caracteriza e se localiza na periferia da cidade naquele momento, que é a Barra Funda. E por que que se caracteriza o samba ali? Isso tem a ver com essa população que vem dessas cidades do interior. E aí que a gente vai falar um pouquinho do samba rural. Para a gente falar da relação da população negra aqui na cidade, a gente tem que conhecer o samba rural. O que que é o samba rural? Alguém já deve ter visto aqui o batuque de umbigada, né? Aquela roda onde você... 1, 2, 3 e umbigada. Opa, com certeza. 2, 3, umbigada. No samba de roda, a gente troca assim, né? Eu que estou lá da Casa Mestre Ananias, samba de roda que veio do Recôncavo Baiano, aprendi com o mestre, ó, só no umbigo. O batuque de umbigada, ele é cria daqui de Capivari, do Tietê e de Piracicaba, principalmente essas três cidades, né? Onde era mais vivo o batuque de umbigada. Esse batuque de umbigada, ele tem origem na caiumba. A caiumba é uma filosofia africana. A caiumba significa uma celebração e um encontro ancestral. Então, a nossa dança no interior paulista, ela tem filosofia africana, filosofia banto, que é da região centro para o sul africana, que é a maior população que veio para cá com a escravidão. A caiumba é um lugar... Tem uma coisa que é muito importante a gente entender aqui. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma... A gente não pode perder de vista uma das principais ferramentas do racismo, que é a negação à espiritualidade. Eu abro a minha fala aqui dizendo Laroye Exu, Okearo Oxóssi, porque eu sei que no momento em que eu falo, Exu tem responsabilidade e compromisso com a minha fala, Oxóssi tem responsabilidade e compromisso com a minha fala a partir do momento que eu assumo responsabilidade e compromisso tanto com Exu, tanto com o Okearo de Oxóssi. Isso tudo faz parte do ser que me constitui. Isso é sabedoria, isso é tradição tanto africana quanto indígena, quanto nativa dessa terra. Uma das principais atitudes do racismo é negar que isso existe.
Não, Felipe, Cirilo, que porra de Exu é essa? Que porra de Oxóssi nada? Você é você. Se você errar, Deus vai te castigar. Então, uma das ferramentas do racismo é diminuir a nossa humanidade africana, é diminuir a nossa humanidade indígena, diminuindo a nossa espiritualidade. A caiumba, o batuque de umbigada, não permitiram que isso acontecesse. Ou seja, o que o Felipe está dizendo aqui é a dança foi uma fortíssima maneira da gente manter a nossa relação espiritual nesse território. A caiumba é esse encontro ancestral, é a festa. Caiumba é um termo banto. E é essa festa que gera o batuque de umbigada nessas cidades do interior paulista. Eu mostro aqui como se fosse oeste, mas como está espelhado, eu tenho que fazer aqui, né? Para vocês aqui é esquerda para direita, certo? Esquerda para direita? Ah, acertei. Então, aqui no oeste dessas cidades vem a caiumba, vem o batuque de umbigada, chega na Barra Funda, e aí na Barra Funda, por mais que essa população não tenha emprego, que ela precise ir para a rua, para o Largo da Batata, para o Largo da Banana, Largo da Batata é em outro lugar, para o Largo da Banana, carregar os trens de carga ali na estação da Barra Funda para ganhar algum dinheiro, porque esse era o trabalho que os homens pretos tinham, assim como as mulheres pretas precisavam se deslocar da Barra Funda para Higienópolis, para a Avenida Paulista, para a região da Avenida Paulista, para serem as domésticas daquelas mulheres brancas, daqueles homens brancos. E aí a gente vê como que a família preta já estava sendo atacada, como que vai se constituir uma família preta num contexto em que raiou o sol, o homem preto vai ter que ir para a rua ver se acha alguma forma de ganhar dinheiro, e a mulher preta já tem que estar de manhã cuidando do filho daquelas mulheres brancas, daqueles homens brancos, naqueles bairros que já começam a crescer economicamente. E aonde estão essas crianças desse homem, dessa mulher preta? Né? Então, por mais que a nossa população precisasse ir para a rua, correr atrás dessa sobrevivência, no final do dia, o samba comia no Largo da Banana, que é onde a gente identifica hoje o memorial, que quase que eu falei batata de novo, né? Olha, vocês estão ligeiros. Olha, a gente pensa que é vídeo, ninguém está percebendo nada, mas vocês estão olhando bem aqui, né? Tá. O samba comia no Largo da Banana, no fim da tarde. E é aí que a gente vai para uma figura importante, que é o Geraldo Filme. Felipe, Geraldo lembra para Filme, mim, por favor, onde fica o Largo da Banana? Memorial da América Latina. Ou seja, ele não fica mais, né? Arquitetonicamente ele foi destruído. E existem algumas pesquisas dizendo que a localização dele, na real, é onde hoje é o viaduto do Pacaembu, indo ali para Santa Cecília, né? Mas não dá para a gente especificar aquele lugar porque ele é relativamente distante da entrada da estação de trem. Se era o lugar onde os homens pretos iam para fazer dinheiro, ainda hoje a gente vê quem quer fazer dinheiro na porta da estação não tá lá no viaduto Pacaembu, tá na entrada da estação, parça. É ali que a galera tá indo trabalhar, chegando, é ali que eu vou vender meu negócio, é ali que eu vou fazer meu dinheiro. Então não faz sentido a gente achar que é lá no viaduto do Pacaembu. Por que tem esse lance com o viaduto do Pacaembu? Eu fiz um post no Facebook esses dias, um cara veio me questionar dizendo que era no Pacaembu porque o patrimônio histórico foi lá e colocou a placa dizendo aqui historicamente é o berço do samba. Esse patrimônio histórico não me interessa. Quem está regendo esse patrimônio histórico, quem está lá nesse escritório, enfim, decidindo se vai dar uma plaquinha para a gente, não me interessa. Porque é óbvio, se era o lugar onde se trabalhava, é próximo à estação. E existem outras pesquisas que já fazem a afirmação mais categórica de que
Sim, é na região do Memorial da América Latina, né? Então, pesquisando, a gente encontra as duas informações, tá? Que é tanto no viaduto quanto no Memorial da América Latina. E aí eu reforço, se eles estavam ali para ganhar dinheiro, eles iam estar muito mais próximos da estação. O memorial é muito mais próximo da estação. Então, o que acontece é que o Patrimônio Histórico resolveu dar uma plaquinha para deixar ali em algum lugar para dizer, olha, não esquecemos de vocês. Mas o Niemeyer tem direito a ter todo aquele território para construir uma mão de concreto com um sanguezinho no meio. Enfim. Geraldo Filme. Geraldo Filme, ele vem do interior também, ele também vem ali do interior paulista. E ele vem morar em São Paulo muito pequeno ainda. Ele é um homem preto, sambista, muito importante para a cidade de São Paulo, que não tem o devido reconhecimento que ele devia ter. É um homem preto retinto. E isso explica muito. Quanto mais claro, mais aceito você vai ser nessa estrutura. E o Geraldo Filme, a mãe dele era dona de uma pensão ali próximo à Avenida Ipiranga. Se eu não me engano, era na Rio Branco. Então, não era exatamente na Barra Funda. Mas da Rio Branco, você vai a pé para Barra Funda. Era isso que ele fazia. A mãe dele tinha a pensão e fazia a marmita também. Então, o trabalho dele aos 13, 14 anos era pegar as marmitas da mãe dele e sair vendendo ali, na região do Campos Elíseos, Santa Cecília e Barra Funda. Quem fazia esse trabalho com ele era o Zeca da Casa Verde, que é outro sambista, homem preto muito importante da Zona Norte de São Paulo. Eles eram amigos de infância, porque a mãe do Zeca da Casa Verde era amiga da mãe do Geraldo Filme. Então, desde pequeno, eles são amigos e saem para vender marmita junto. Passava o dia inteiro vendendo marmita junto. Quando dava 5, 6 horas da tarde, ficava ali no Largo da Banana, porque era onde os pretos mais velhos se juntavam para fazer samba e era onde eles aprenderam a fazer samba. E só para complementar, Fê, Geraldo do Filme, para quem não conhece, certamente deve conhecer, ou já ouviu alguma música dele e não sabe que é ele. Uma das principais músicas do Geraldo Filme é Quem Nunca Viu Samba Amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. É do Geraldo Filme. Só para porque falou de samba, gente. Opa, eu. Silêncio no Bexiga, exatamente. A Mila jogou ali no chat. Geraldo Filme foi muito importante para Vai Vai. Foi muito importante para, se eu não me engano, Peruche também. Ele trabalhou junto com Peruche. Compôs vários sambas enredos mesmo, de escola de samba, né? E ele aprendeu esse samba no Largo da Banana, nesse espaço urbano, nesse espaço ao ar livre, nesse espaço que não era um abrigo, nesse espaço onde você ficava depois de tentar ganhar algum dinheiro para sobreviver. Não é muito difícil a gente entender por que o hip hop surge depois na São Bento também, na rua também, né? A nossa história, ela se repete. Então, tudo que aconteceu ali na São Bento, que a gente identifica surgindo na São Bento, o Mano Brown conhecendo o KLJ na São Bento, sabe? Mano Brown lá da Sul, é de rock do Tucuruvi. Eles se encontrarem na São Bento e nascer Racionais MCs. Isso é o poder da rua. Isso é o movimento de Exu. E tudo que eles geraram, né? Mano Brown não publicou um livro. Não existe uma enciclopédia de Mano Brown Silva Jr. Eles publicaram Sobrevivendo no Inferno. E ali tem informações para enciclopédias. Né? Pode colocar 10 sociólogos enfurnados no Jardim Ângela por 5 anos, eles não vão conseguir retratar o que o Mano Brown retratou em um CD, em um álbum. Essas são as nossas formas de elaborar sabedoria, de elaborar conhecimento.
Geraldo Filme também elabora sabedoria, elabora conhecimento pela vivência do corpo dele na rua, junto com o Zeca da Casa Verde, por exemplo. E aí o próprio Geraldo relata, por exemplo, Plínio Marcos também, se eu não me engano. Plínio Marcos era muito próximo de Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. Toniquinho Batuqueiro era um engraxate da Praça da Sé, que frequentava muito também o Largo da Banana, lá na Barra Funda. Toniquinho Batuqueiro tem esse apelido porque ele batucava na caixa de engraxate dele, lá na Barra Funda. Os pretos mais velhos fazendo samba, e aí os mais novos, que era o Toniquinho, o Zeca, Geraldo Filme e outras crianças, batucando aonde dava também. Não necessariamente em um instrumento. Plínio Marcos conta em um dos textos que uma das vozes mais importantes da Barra Funda foi Donata, uma mulher preta que cantava no cordão da Barra Funda sem microfone. Na história da camisa verde e branco, porque o cordão da Barra Funda, depois ele se torna a camisa verde e branco. Na história da camisa verde e branco, a Donata é marcante, nesse sentido de que antes de vir o microfone, antes de vir a caixa de som, era uma mulher preta que fazia o samba acontecer na rua sem equipamento, né? Pela força da voz dela. Então a gente vê mulheres pretas, homens pretos na rua, elaborando conhecimento, construindo cultura. E a gente está aqui falando de algumas histórias da dança, elas estão se atravessando, elas estão girando, elas não estão na linearidade cronológica europeia, elas estão na maneira como a minha memória vai se reorganizando, a partir de como a memória dos ancestrais vão se reorganizando quando a gente senta para trocar uma ideia, ou quando a gente assiste eles falando em uma entrevista de um documentário, por exemplo, que são poucos, né? Essas coisas vão se constituindo e vão construindo cultura não só nas histórias da dança. Eu convido vocês a refletir as relações entre o corpo negro e a cidade por meio de algumas histórias da dança, porque se a gente olha para as histórias das danças pretas nessa cidade, a gente vai achar também comida, a gente vai achar música, a gente vai achar diversas coisas juntas delas. A gente vai achar o que se chama hoje de artesanato também, a gente vai achar improviso, a gente acha toda a possibilidade técnica, porque isso é o fazer africano, isso é a caiumba, é o integral do nosso fazer, né? Você chama de samba a dança e você chama de samba também a música. Você chama de forró a dança e você chama de forró também a música. O que é o balé? O balé é uma dança, mas balé é uma música? O balé é dançado em cima de algumas músicas. Pode falar. Pegando esse gancho seu de corpo negro, histórias e cidade, não posso deixar de citar, dentro dessa dança, dessa música, a capoeira, né? Que eu posso dizer por conhecimento de causa que vai fazer 7 anos que eu trabalho lá na Casa da Mestra Ananias, sou da Casa Mestra Ananias, e o mestre negro veio da Bahia, do Recôncavo Baiano, para cá, em 63, se não me engano, e ele funda na Praça da República a Roda de Capoeira da Praça da República. Veja, 63, a gente está em 2020. Se fosse a pandemia, todo domingo, mesmo após a passagem do mestre, todo domingo acontece a Roda de Capoeira da República ao meio-dia, né? E teve uma vez que eu fui na Roda de Capoeira da República logo em seguida do falecimento do mestre, e um cara se machucou, fez um golpe, ele não viu, caiu, bateu com a cabeça no chão. E aí, né, era um homem negro jogando capoeira de rua, ou seja, não tem muita regra. Às vezes o mestre colocava umas regras, mas ali o mestre não estava mais vivo, né? Quem que ia fazer essa função? Quando o bicho começava a pegar, o mestre cortava, às vezes queriam até bater nele. Bom, e aí eu vi as pessoas ligando para o SAMU, né,
para poder acudir esse homem. E eu ouvi as pessoas que ligavam para o SAMU dizendo, vamos ligar várias pessoas, mas não fala que é da roda de capoeira da República, senão o SAMU não vem. Gente, o cara ficou internado, né? Enfim, ele rachou o Quando coco foi no isso? chão. Olha, foi assim, faz uns 2 anos. Isso. Ontem. Então, olha só a gravidade, né? É uma dança, é um esporte que vem, né, dos negros, enfim, era um homem ali que estava sangrando e a gente não podia falar que era a roda de capoeira da República, porque senão o SAMU não vinha. Esse é um dos motivos pelo fato, é um dos motivos que faz a gente ser proibido de usar o termo pós-colonial. Ainda somos colonizados, não existe pós-colonial. Porque isso que a Morgana acabou de contar, o geral do filme conta sobre 1930, que deu 10 horas da noite, a polícia vinha, quem estivesse fazendo samba no Largo da Banana ia preso. Isso não só ele conta, né? Qualquer pessoa do samba que você for conversar vai relatar isso. E no Largo da Banana Batia com tinha... instrumento na cabeça, Sim, e no Largo da se Banana catasse com o também, cavaquinho apanhar. também acontecia a tiririca, que a tiririca é a prática de dança paulistana, que algumas pessoas vão afirmar como a Mila escreveu do Patunágua. O Patunágua é pesado. Se der tempo, a gente entra no Patunágua. Mas até fico sem... Eu gosto muito do Patunágua. Nunca vi ele na vida, mas eu tenho alguma coisa com o Patunágua. Enfim. A tiririca, tem algumas pessoas que vão dizer que é a capoeira paulista, né? A tiririca é como se fosse a capoeira, mas ela não é a capoeira especificamente. Era a prática de pernada que tinha no Largo da Banana também. Só que ela não vem da Bahia, ela não tem essa relação. E aí que a gente vai olhar de novo para essa também prática de dança, né? Tem a capoeira, mas antes dela já acontecia a tiririca na década de 10, ali na Barra Funda. A tiririca também é uma roda, é um lugar onde 2 homens estão disputando quem coloca o outro no chão. E aí o que é muito importante é a gente, na Cília Coletiva, pesquisando diversas coisas, a gente identificou a Ládia Damier, que acontece na Martinica. Então tem vídeos da Ládia acontecendo na década de 50, década de 40, onde homens e mulheres, no meio de uma roda, também disputam quem coloca o outro no chão. Então, são práticas africanas que acontecem nesse território, que são nomeadas de formas diferentes, né? Que são tanto dança quanto luta. Então, esse lugar de resistência, ele está não só na dança, não só na música, ele está também no jogo, né? Na brincadeira. E no espaço urbano. É bem específico do espaço urbano, a tiririca. Tem pouca referência para a gente estudar sobre a tiririca, tem entrevistas para a gente identificar na internet um pouco mais a respeito disso. Eu não conheço muito bem o meio da capoeira, mas até onde eu sei, me corrijam quem estiver mais próximo, a capoeira não aborda muito a história da tiririca, especificamente, em São Paulo, mas acontecia lá também. E acontecia também no Largo do Peixe, na Vila Matilde. O Largo do Peixe é onde nasce a Nenê de Vila Matilde. Então, tanto no extremo leste quanto no extremo oeste daquela época, né? Para quem chegou depois, a gente está falando de uma época em que Penha, Vila Matilde e Barra Fundão eram extremos da cidade, né? Tanto no extremo leste quanto no oeste acontecia a mesma prática, que é a tiririca. Bom, para além do Cordão da Barra Funda ali em 1914, o Cordão da Barra Funda foi perseguido pela polícia. Então, a gente está em uma cidade que já recebeu essa população negra sem ter direito à terra, 38 anos antes, que tem
muita dificuldade para entrar em um mercado de trabalho, ou seja, tem todo um mercado de trabalho que faz o possível para que não entre, que é perseguida nas ruas. Na década de 1850, tem um código de posturas da cidade que é publicado, e nesse código de posturas da cidade, eu vou compartilhar aqui com vocês. Era proibido o batuque. E batuque é um termo bem específico do batuque de umbigada do interior paulista. Então, esse código de posturas aqui, ele já sabe muito bem o que está acontecendo em Capivari, no Tietê, em Piracicaba. Ele já sabe muito bem que essa população vai chegar na cidade de São Paulo. Em 1875, o Código de Posturas do município determinava: são proibidos os batuques e cateretês dentro da cidade e suas povoações, sob a pena de 30 dinheiros da época de multa a quem consentir em sua casa ajustamento para esse fim. E aí, dentro do mesmo código, no artigo 229, é proibido, depois do toque de recolher, a assistência de escravos em funções de dança, qualquer que ela seja. Em 1875, a dança estava proibida na cidade de São Paulo, especificamente as danças de batuques e cateretês. Ou seja, existia uma legislação proibindo a nossa existência, a nossa forma de existir. Esse aqui, quem quiser anotar também, é um artigo que eu fiz sobre o embranquecimento e fala especificamente da zona serialista, história da SP embranquecida na zona, a partir da zona serialista, tá no Medium. Eu posso mandar o link depois também. Então, era uma cidade que já estava na legislação também organizada para perseguir, por exemplo, organizações como o Cordão da Barra Funda. Além do Cordão da Barra Funda, mais adiante, a gente vai ter depois o surgimento da Lava Pés, 1937, escola de samba do Glicério, lá no centro da cidade, fundada por uma mulher preta, que é Madrinha Eunice. Madrinha Eunice vinda de lá de Piracicaba, novamente. Canto Geral do Filme veio dali. Madrinha Eunice veio dali. A mãe de Zeca da Casa Verde também veio dali. Então, a gente vê essa migração do oeste, do interior do estado de São Paulo, para a cidade, e que traz forças ancestrais muito importantes. Porque Geraldo Filme constrói uma história e cria coisas muito importantes para a gente, refletindo sobre as relações do nosso povo com a cidade. Ele diz isso nas letras. E a Madrinha Eunice é matriarca da mais antiga escola de samba da cidade de São Paulo. E a vida inteira dela, ela foi liderança dessa escola. Não era uma lógica, entre aspas, democrática, porque a democracia nunca foi nossa. A hierarquia e o respeito aos mais velhos sempre foi preto, sempre foi africano. Não se tratava de, deu 5 anos da Madrinha Eunice, a gente vai fazer uma votação e com justiça vamos colocar outra pessoa. Não, se trata da pessoa que plantou axé nesse lugar, que ela tem responsabilidade com aquilo que ela aprendeu na infância dela, com os mais velhos e as mais velhas dela, e ela tem responsabilidade para passar isso para os mais novos, para as mais novas. E a gente vê isso pelo fato dela ter permanecido a vida toda como presidente dessa escola e ter construído tanto para a história da população preta a partir dessa escola. E é triste a gente saber que essa história é invisibilizada, principalmente, óbvio, pelo fato de ser uma mulher preta na liderança dessa escola. Hoje, o Ailton Graça, que é um ator preto, é presidente dessa escola, e ele está nessa responsa de reerguer essa escola, que é histórica para a nossa população e para o samba paulistano. Que merda, deu 9:02 e eu não cheguei nem na metade do que eu queria falar. Frustrado, eu paro, vou chorar, vocês elaborem as perguntas de vocês, porque, pelo amor de Deus.
Verdade, gente. Eu sou uma que contribuí para não A Morgana só passar mais. atrapalhou. Não Tô fale assim. brincando. Não fale assim. Ai, gente, pode levantar a mão. Eu levanto. Tô brincando, tô brincando. Vamos Mandem as trocando aí perguntas. agora. Levantem as impressões, as dúvidas, as colaborações. Aqueles. Felipe, você não falou de tal coisa, quero falar. Fala mesmo, solta tudo. Quero só dividir aqui que eu tô recebendo vários chats inbox, tipo, nossa, o Felipe é foda, tá muito legal, quero mais. A nossa história é foda, né? A gente vai repassando. Para corrigir uma informação, o mestre veio em 53, não em 63, tá? Gente, Fê, ela queria tá errada. pedir, se possível, para você colocar o link que você, do seu texto, a história de São Paulo, aqui no chat, por favor. Cirilo, você consegue Oi. me ouvir? Sim. Então, não sei se essa pergunta que eu vou fazer é meio polêmica, não sei. Eu acho meio normal e engraçado ao mesmo tempo. O que você acha Cara, e o você pessoal... consegue ligar sua câmera? Ai, gente, meu Deus. Pode só falar que eu tô, nossa, acabadíssima. Pode, é que a gente tá gravando, tá, gente? Só para avisar todo mundo. Então, é bonito, né, ver os rostos e as perguntas. Mas se você não conseguir, gente, eu também tenho super dificuldade com essas coisas. Então, Cirilo, minha pergunta, não sei se é polêmica, ao mesmo tempo acho que é, mas engraçado ao mesmo tempo. Mas para quem é da dança, quem é da área da capoeira também, o que vocês estão achando dessas transformações, que para mim é um pouco grotesco isso, de ter uma vertente, entre aspas, né, vertente da capoeira, que é capoeira gospel, que está tendo. Não sei se vocês estão sabendo, mas estão tendo movimentos em relação a isso. E eu acho que é um embranquecimento da capoeira muito pesado. Aí eu queria Bom, saber a sua opinião. eu acho que quando surgem essas coisas, a primeira pergunta que a gente pode fazer é: a pessoa que está encabeçando isso, ela é negra ou ela é branca? Dependendo da resposta dessa pergunta, a gente já encerra a discussão. Eu acho que é bem simples, assim. E acho que tem que ter discussão, sim, e tudo mais, porque o rock and roll, por exemplo, tem uma origem preta, né? E como não houve discussão lá no início, hoje muitas crianças começam a consumir rock and roll e não fazem ideia, assim, de que ele seja preto, né? Então, sim, tem que ser questionado. Na verdade, mais do que questionado, né? Acho que o lance é afirmativo, né? Por isso tem o lance do afirmativo. A gente tem que afirmar que não existe capoeira gospel, Exatamente. né? A gente não pode mais ficar questionando, a gente precisa ser afirmativo, isso não existe. Se a gente vai olhar para a nossa raiz ancestral, para a nossa espiritualidade, se ela é gospel, ela não é capoeira. E a capoeira orgânica, eu não fui pesquisar muito não, mas é isso, é criação de pessoas brancas também, assim. Tem uma coisa que é muito importante, que é humildade, sabe? Eu, como homem preto, por exemplo, na faculdade, sempre que eu ia pesquisar sobre contato e improvisação, sobre Steve Paxton, eu tinha muita humildade em saber quem criou essa dança, quem trabalha com ela há muito tempo, para chegar, aprender, né? Ouvir quando eu estou errado, e aí me reorganizar dentro dessa prática que não é minha, que não tem nada a ver com população preta, apesar de que o contato de improvisação utiliza a roda como forma de organização principal para as jams, e isso historicamente é estratégia de ritual africano, por isso que existe toda uma força espiritual também nas jams, mas enfim, já entrando em outra coisa. O que eu estou querendo dizer é, nós, enquanto população preta, a gente sempre tem tanta humildade, tanto respeito para fazer o que eles fazem, né? E eles não têm a mínima humildade, um mínimo respeito para chegar e pedir licença. Será que na capoeira poderia ter um lance orgânico? Não, filho. Beleza, não, então eu vou procurar outra coisa.
ou enfim, mas eles não têm esse respeito, né? Então a gente precisa ser afirmativo. Concordo com você. Eu que sou da dança, que faço uma graduação em dança em São Paulo, em uma instituição que é bem elitizada, então eu percebo muito isso, de que o que vem de uma coisa preta não tem esse respeito, não tem essa escuta que é necessária. Mas se vem de uma pessoa branca, já um olhar é um viés diferente. Eu fiz durante um semestre em questões de dança dentro da psicologia. Eu cheguei para a professora e falei, ó, Piaget não chega a mim, entre outros, Freud não chega a mim, não gosto da filosofia de Freud. Eu falei, você já ouviu falar sobre Frantz Fanon? Ela falou, quem é esse? Expliquei para ela, ela falou, ah, mas não é tão importante porque eu não estudei sobre. Entende? É uma problemática muito complicada, porque tem profissionais que querem aprender, que são pessoas brancas que querem aprender, querem modificar em certos pontos, e tem outros que não. Isso é nítido. Então, eu fazendo uma faculdade de dança, dentro de um ambiente que é totalmente branco, eu sempre fico nessas problemáticas, que nem É estudar aqui em São balé, Paulo, a faculdade, qual que é? passar em Morumbi. Meus pêsames. Então, essa problemática, você falou, a questão do balé. É uma problemática muito forte, porque eu falo, gente, o balé não era para a gente estar trabalhando balé aqui em São Paulo, no Brasil, a gente não tem corpo de bailarina, não somos europeus. E aí nem eles sabem me explicar o porquê trabalhamos o balé. E é uma coisa que tem no curso de 4 anos o estudo de balé, mas nem eles sabem o porquê a gente estuda balé dentro do Brasil. E por que não estudamos danças brasileiras, que o nosso corpo abraça mais? Por que não estudamos danças africanas? Colonialismo. Eu queria falar. Ah, não. Você quando Eu começa a falar também. não para mais. Outra pessoa, por favor. Então, eu também acho que é um embranquecimento também, porque isso eu venho percebendo que eles vêm gumertizando, né? Que nem até a questão do hip hop, do street dance, que eu venho do street dance. E aí hoje agora o pessoal já mudou para danças urbanas, para ficar uma coisa mais que a galera compre, né, consuma. Então eles só vão tirando, mudando para tirar nossas características pretas para a galera ir consumindo, entendeu? E eu acho isso muito problemático. Como você falou do balé, a minha filha é apaixonada por balé, porque o pai dela é bailarino. E esses dias ela me perguntou como que ela ia fazer para poder prender o cabelo. Que ela tem um black. E aí eu fiquei tipo, aí eu falei para ela, não, filha, você pode ir com o seu cabelo e tudo mais, mas a gente sabe que em sala de aula vai ser problemático, porque se a gente for ver, o balé não foi feito para os pretos, né? Para as pretas estarem nesses espaços. Então, o meu papel enquanto mãe preta é o quê? Empoderar a minha filha para quando ela estiver nesses espaços, ela saber combater o racismo que com certeza ela vai sofrer, né? É isso. O Manuel estava inscrito, né? Quero só comentar que esse comentário da Thaís reverberou aqui em casa, né? A gente tem a pequena aqui, e ela se questiona também, como é que eu vou dançar com o cabelo solto, mamãe, né? E aí eu lembro daquela frase, a gente é o que a gente come, né? A colonização, ela entra também pelos olhos, então os olhos das nossas crianças estão feridos. Eles já feriram os olhos das nossas crianças. Quando eles ferem os olhos das nossas crianças, aí a gente tem que curar um monte de coisa ainda, porque é muita imagem, né? Tipo, de bailarina desse jeito, imagem, imagem, imagem. O Oxum ensina o poder da imagem. A imagem seduz, a imagem é perigosa. Então, mas isso que você falou da imagem, esses dias que ela é apaixonada por fantasia, né? E aí ela quis se vestir de Branca de Neve, e aí ela falou que não dava para ela ser a Branca de Neve por causa do black. Aí lá vai eu pro Pinterest procurar uma modelo preta, um cabelinho de black, para ela se ver e ver que é possível ela ser a Branca de Neve, mesmo ela sendo preta de black, né? Então, às vezes, a gente traz essas pautas, as pessoas acham que
é mimimi, que tipo, ai, vocês só reclamam. Ai, porque vocês têm um monte de gente aí para se ver e vocês só sabem reclamar. E não, e a gente sabe que não é bem assim, né? Que tá tendo, que bom que está tendo, mas, né, poderia ter muito mais do que tem. Oi, eu queria falar. Posso complementar falar? essa fala. Pode. Então, eu só vou passar a palavra aqui para o Manuel, que já estava inscrito. Próximo é a produtora Sara, é isso? Isso? Tá bom. Então, na realidade, eu estou participando da formação, eu considero uma formação, eu peguei no Facebook, certo? E eu vi o tema, gostei, estou muito feliz, assim, Felipe, tem que fazer um curso, rapaz. Um curso para nós, tem muita informação aí e isso tem que ser socializado, certo? Tem uma porrada de amigos também, eu me comprometo a mandar o link para eles. Eu sou professor de História da Prefeitura de São Paulo e, assim, já ouvi algumas coisas, fiz cursos com a Raquel Ruas, então algumas coisas. E também pesquiso, certo? Do Geraldo Filme já tinha ouvido, Largo da Banana, certo? Mas, assim, complementa bastante. As escolas de samba, os bairros operários ali, é muito importante para nós negros sabermos a nossa história, porque ela é deturpada. A Lia estava falando da questão da capoeira gospel, certo? É uma maneira de negar a história do negro. Basta lembrar que, pega os cantores no começo do século XX, as músicas eram negras, compositores negros que não podiam aparecer. Então, você tem uma história de negação, vão deturpando o tempo todo, vão nos apagando, vão apagando a contribuição do povo negro nessa cidade. Então, isso é história que a gente tem que combater. Quando as pessoas não conhecem a nossa história, fica mais fácil dominar, certo? Mas, assim, fiquei muito feliz. É muito pouco tempo para você falar. Então, eu proponho aí, eu sugiro que nós façamos um curso aí, que tem muita coisa aí para falar. E você tem um baita conhecimento, rapaz. Ok? Eu agradeço, eu fico por aqui. Obrigado. Conhecimento que vem pela sua batalha, né? Pelos que estão próximos de você, que me inspiram. Eu fico muito feliz de ver você aqui e muito agradecido de te ouvir falar. É isso. Só agradeço. Já é uma referência. Obrigado. O Manuel falou de apagar a memória. O que é aquela estação Japão Liberdade? Exatamente. Nossa, Meu Deus do céu! Dá vontade de bater a cabeça na parede. Japão Liberdade. Né? Mas você tem o Parque da Juventude, né? Onde era o Carandiru. Sim. Então você destrói e coloca um nome pomposo. Rua da Liberdade, onde passava os nossos antepassados que iam ser enforcados. Então você nega a história. O nome da praça era Largo da Forca, né? Exatamente. Na Cine Coletiva, a gente fez uma performance lá, e quando a gente divulgou a performance, a gente colocou no flyer que seria no Largo da Forca. E teve gente que perguntou, mas onde fica o Largo da Forca? Hoje chamam de Praça da Liberdade, mas é lá no Largo da Forca. E a gente tem que lutar para recuperar esses nomes, sendo que nem é um nome que a gente tem orgulho, né? Largo da Forca. A gente não tem orgulho de que ali eram enforcados os nossos ancestrais. Mas é a história real, e a gente não pode esquecer disso, né? Correto. Gente, eu quero fazer um comentário. Sara, posso te inscrever que a produtora Sara... Tem duas, Saras? Tem duas. A produtora Sara e o Valmir estão inscritos já. Posso pôr seu nome aqui? Enfim, é um comentário que tem a ver com o que a gente está falando agora. Você pode ficar aqui como inscrita. Pode ser? Sara Lopes. Pergunta para mim? Pode ser. Pode? Tá bom. Então, agora eu passo a palavra para a produtora Sara. Morgana, me inscreve também na fila, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Beleza.
Beleza. Olha, você consegue me colocar na fila também? Por favor? Obrigada. Então, vou dar uma junção, porque minha cabeça deu uma explosão muito boa. Eu queria fazer uma indicação de um livro que chama A Deseducação do Negro. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro pan-africanista, que é de uma linhagem que eu acredito muito que nós, pessoas pretas, deveríamos começar a entender sobre a nossa ancestralidade. Ele é de um americano, Carter G. Woodson, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Eu vou colocar aqui. Mas isso que... Eu esqueci o nome dele, que é o professor de História. Não me recordo agora o nome dele. Que ele Manuel. Isso que o Manuel acabou de falar é muito verdade. A gente tem que começar a entender as nossas histórias. E a partir do momento que o negro não se conhece, fica mais fácil de ter uma alienação, que é isso que ocorre. Então, eu até fiz uma pesquisa na minha época de TCC do técnico, que chamava Corpo de Delito, que eu contava todos os delitos que eu já sofri por ser uma mulher preta, por ter 20 anos também, por ser muito nova. E como que esses delitos? Então, para mim, uma associação muito forte foi o metrô. O metrô, para mim, é um navio negreiro. Essa questão de estar todo mundo apertado, a maioria são pessoas pretas que saem das periferias para ir longe de casa, só que a gente não tem certeza se vai voltar. Então, ao meu ver, o metrô ele é uma das maiores formas de opressão que temos hoje, pensando nesse deslocamento. Esse corpo preto que tem que sair de casa, só que não sabe se volta. Esse é um dos questionamentos que vem, que eu fico pensando até quando a gente ainda vai ser alienado, alguns pretos ainda alienados, quando que a gente vai ter esse boom de pensar em uma revolução, quando que a gente vai questionar mais, né? Tem pessoas questionando, mas e as pessoas que não estão questionando? Que nem a questão do Japão Liberdade. Muita gente acha lindo, só que não conhecem essa história. O meu próprio pai não sabia a história do Japão Liberdade, porque... E ter também essas pacientes... Os mais velhos passaram por muita coisa e que a gente que é novo, a gente tem que ter essa paciência para explicar, ó, isso não é correto, que nem Japão Liberdade, meu avô não sabia a história por trás. E meu avô tem quase 90 anos. Isso que você falou de quando é que vai ter a revolução, na Celi Coletiva a gente está querendo ser quilombola. O que a gente mais quer ser na vida é quilombola, saca? Porque a revolução, salve Hélio, tá aí de papagaio de pirata da preta. É terra. A gente não vai precisar pegar o metrô para ir trabalhar para eles quando a gente reaprender a se sustentar da nossa terra, só que para isso a gente precisa ter terra, né? E lá em 1850, né, eles já tiraram o nosso direito de ter terra, então a terra é importante. Agora é o Valmir. Fala, Balzito. Tudo bem, gente? Opa, tudo bem? Felipe, que caralho, né, meu? Você é um cara muito foda. Eu tô muito inspirado com você. Meu nome é Valmir, eu sou psicólogo de formação. Hoje eu sou gerente de um CAPS, de um centro de atenção psicossocial, que atende pessoas com transtornos psiquiátricos. E, Felipe, eu tenho uma provocação para te falar, que eu acho que quando você cessa a sua fala dizendo que tá com vontade de chorar, também tive, tá? Eu falei, não para não, vamos sentar, né? Vamos para algum lugar que eu sei que tá difícil, mas a gente precisa conversar. Eu concordo com o Manuel, que é o professor, ele também pode compor a mesa de uma maneira fantástica, assim como a Sara, né? Mas o que vem me provocando é que eu estou num lugar também que é um lugar que poucos negros chegaram, né? E poucos se mantêm lá, né? Então,
o lugar de gerente em saúde mental, de psiquiatria, mas o primeiro trabalho que eu fiz no meu serviço foi levantar qual é a cor da minha clientela, né? E aí, na verdade, eu requestionei isso quando eu descobri que a cor da minha clientela é a cor da saúde mental, é a cor da loucura, né? Então, quando você foi falando, você falou do Tiririca, e aí me vem à cabeça agora o que a Sara disse, o que o Manuel disse. A gente precisa compor o espaço, a gente precisa conhecer a nossa história, né? O meu CAPS fica do lado de uma rua que se chama Tiririca. Eu sempre achei ela engraçada, né? Mas, porra, né? Por que eu não fui atrás disso? Hoje você me esclareceu uma coisa muito foda. E aí, na verdade, o que eu quero te provocar é isso, né? A rua, ela tá interligada na nossa saúde, né? E a rua, ela tá interligada também na nossa loucura. E a loucura é da nossa raça, né? O lugar que a gente ocupa é o lugar de louco, né? Então, isso, lá onde eu atendo são apenas adultos, mas no Walk Droga, acho que tem uma coisa muito, muito louca também acontecendo, que é vincular as pessoas, vincular a nossa raça ao uso, né, de substância, que aí você vem falando também da macumba, do candomblé, e são palavras que permeiam aí na cultura das pessoas, que insistem em embranquecer, né, mesmo o cuidado em saúde mental, que eu acho que é essa a minha provocação, né, de levar isso. O cuidado na psiquiatria, na depressão, na saúde mental, ele tem que aparecer como a nossa raça, né? Tem que aparecer lá o tambor, a capoeira, né? Acho que a Morgana é cúmplice disso também, desse meu pensamento, porque isso tem que aparecer, né? No cuidado. E a gente tem que quilombolizar, né? A saúde mental. E acho que a minha provocação é essa: onde estão as nossas ruas? Que lugares dessas ruas se referenciam com a nossa raça e com a loucura do ser humano, né? Então, a gente precisa sentar para conversar, bicho, porque até isso tem um filme, que aí a gente tá falando de filme, um filme que se chama Holocausto Brasileiro, que é uma pesquisadora também, que fala sobre o hospital. E se você assistir o Holocausto Brasileiro, tem duas coisas que a gente percebe muito. É a insistência de uma arte através da música, do samba, da capoeira e a população negra. Tá todo mundo ali junto. Então, o Holocausto Brasileiro é negro. É isso. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vou só avisar que a gente tem mais 5 minutos e o último inscrito fechar aí com a gente. Temos a Sara Lopes, o Felipe vai comentar nessa provocação do Valmir. Tem a Lia Kennedy e mais uma pessoa que quiser se inscrever aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá? Então é isso. O tempo passa muito rápido, meu Deus. Vai lá, Fê. Sinceramente, agradeço, Valmir, é nóis. Toda cura que nega a espiritualidade, ela já tem um princípio racista. Quando você fala da dança, da capoeira, você está falando de práticas nossas, que são práticas em roda, e é aquilo que eu tinha comentado, né? O candomblé se faz em roda, e isso é o nosso trabalho, isso é uma das maneiras que o nosso trabalho espiritual acontece, né? Então, toda vez que a gente vai cuidar da saúde, a gente nega a espiritualidade, não vai ser fácil, não.
Assim como se a gente entrar num romantismo de, vou cuidar da minha espiritualidade, nunca mais eu vou no dentista. Você vai dormir com dor no dente, filho. Saca? A gente precisa ser integral nessas coisas. Manda ver, Sarinha. Vou tentar ser breve, mas é só um comentário mesmo. Porque quando você falou, Fê, do Código de Postura da Cidade, né? A legislação que proíbe a dança, a celebração de um povo único específico. E eu fiquei pensando na continuidade que isso tem hoje, e eu fiz o link com o baile funk, por exemplo, né? Que é um som de preto e favelado, que é música e é dança. E que é completamente marginalizado, que é completamente subjugado, e por mais que tenha uma representatividade, né, no cenário pop, uma visibilidade, ainda assim, ontem estava rolando um movimento de proibir baile funk em rua, porque é um movimento de rua. Então, o quanto isso ainda é vivo e o quanto isso ainda é presente na nossa atualidade, depois de tantos anos, né, repetindo as mesmas coisas. É só isso. Falou tudo, falou tudo. É o que acontecia e ainda acontece com o hip hop, né? E aí vem para cima do funk também e é colonial e vai se mantendo, só se atualiza. Total. Lia? Meu, eu não queria ser a última a falar, tá? Depois alguém fala, por favor. Tem o Kennedy. Ah, tá bom. Tenho total, assim, eu fui uma das que respondi que eu não sei nada sobre a história da dança em São Paulo, aprendi pra caramba. Aí tem essa coisa, mesmo não sabendo nada, eu fui dançarina de samba num contexto em que 90% das dançarinas eram brancas e loiras, ou brancas, tinha pouquíssimas negras. E eu olhava isso e questionava como estava errado, até mais do que as próprias dançarinas negras. Aí, isso significa o quê? Que o branqueamento ele está há muito tempo e desde o começo rolando. Mas minha dúvida é morfológica mesmo. Quais foram as mudanças no formato da dança? Eu estou perguntando mais da dança porque, enfim, eu sou mais, não sei. No formato da dança samba, porque, né, quem eu estou tentando copiar quando eu estou lá? Estou tentando copiar a outra bailarina, porque, enfim, fui aprendendo muito nesse contexto. Eu estou tentando copiar a outra bailarina branca, a passista. Qual que é o original e o que mudou do original até aqui, no formato da dança? Não sei se foi claro. Eu vou te responder, acho que de uma maneira sucinta também, e eu vou te responder por meio da música. E talvez ela vá responder também na dança. O samba, ali da Barra Funda, originalmente tinha características do batuque de umbigada, que eram 3 tambores. O tambu, o quinjengue e a matraca. Então ele tinha uma característica quase caipira, tanto no toque nem tanto, mas ele tinha uma característica de toque específica. Então algumas músicas do Geraldo Filme você vê naquela cadência do batuque de umbigada e também na entonação do canto, é muito parecida com o canto das modas de viola caipira. Esse é o samba paulista original. E ele passa a ter outra cara, outro jeito, tanto no toque quanto no canto, quando tenta se oficializar o samba em São Paulo, e aí o prefeito de São Paulo, na época, diz, tudo bem, eu deixo vocês fazerem se vocês tiverem um regulamento. Inclusive, o Rio de Janeiro já tem regulamento, por que vocês não fazem? E aí um representante do samba aqui foi lá para o Rio de Janeiro, copiou o regulamento de lá, trouxe para cá. Isso começou a estabelecer essa ponte Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, e começou a se trazer a forma de fazer samba no Rio de Janeiro para cá.
isso musicalmente. Então, eu coloco aqui como provocação, o que altera o nosso samba é a vontade de regulamentar ele, é a vontade de globalizar ele, ou seja, pasteurizar ele, industrializar ele, mercantilizar ele. Ou seja, é quando essas pessoas que compõem uma supremacia branca se entendem em um lugar de poder de determinar como a nossa cultura deve acontecer. E no sentido de que ela deve ser igual ao que é para todo mundo, nessa lógica de tem que ser universal. Se não for universal, não vale a pena. Mas a minha avó nem sabe sambar. E ela é uma mulher negra. Pode pensar também que por um período grande a capoeira ela era um crime, né? Tanto é que até hoje eles brincam e tem nas músicas a vadiagem, né? Quem ia jogar capoeira é quem vai vadiar, né? E se a polícia catasse tal qual o sambista se pegasse com um cavaquinho, levava cavaquinhada na cabeça, o capoeirista, durante muito tempo, se catasse jogando capoeira, era preso, porque era crime. Que coisa, né? E agora eu passo a palavra para o Kennedy, o nosso último inscrito aí. Salve, salve, boa noite, Sensa aqui. Queria falar que você falou muitas referências importantes, que eu não tinha noção. Eu sou b-boy, eu sou dançarino de breaking, né? Já tenho uma cotinha. Então, tipo, a referência que eu tenho vem muito pro lado do hip hop, né? Então eu tava esperando você chegar ali pra eu começar a entender melhor, conseguir trocar melhor, mas não chegou, mas anotei muita referência importante aqui. Inclusive, pegou muito a hora que você falou assim, sobre humildade. Eu falei assim, mano, tem uma parada que nós tem, é humildade, tá ligado? Que nós chega na dança dos brancos no sapatinho e tenta aprender tudo, tá ligado? No maior respeito. E aí, quando você inverte assim, você começa a ver que é diferente do que acontece com nós, né? Tanto é que eu tive uma oportunidade de ir para a França, eu consegui uma bolsa lá para estudar lá, e era isso, né? Tipo, eu tinha muito na mente que eu saí no Paulo. Acho que voltou. Estão me escutando bem? Levanta o dedinho para eu ver. Da hora. Então, eu tinha em mente que quando eu saísse de São Paulo, fosse para a França, tivesse essa formação lá e voltasse para cá, eu meio que ia ser meio que mais valorizado no mundo da dança, né? E, tipo, aí chegando lá, eu comecei a reparar, tipo, mais quem eu era. Falei assim, opa, calma aí. Comecei a me entender melhor enquanto brasileiro, enquanto eu mesmo ali, longeão de casa, tá ligado? Até voltar pra quebrada, tudo começar a fazer sentido. Hoje em dia eu tô praticando dança afro, me identifico muito mais, tá ligado? E isso, só compartilhando mesmo que eu me identifiquei muito com essa sua fala. Inclusive, eu tenho um coletivo também chamado Hip Hop no Vagão, e essa fala também da Sara pegou muito para mim quando ela falou que o metrô é um navio negreiro. E a gente se apresenta dentro do vagão, né? A gente, tipo, leva a arte, a gente vai lá fazer um show pra galera dentro do vagão, o vagão em movimento. A gente fala, gente, é isso. A gente sempre levou que tipo, os vagões, né, o metrô, são as veias de solo, e a gente tá ali para injetar cultura, né? Injetar um pouco de alegria pro nosso povo dessa rotina cansativa. Então, isso, me pegou muito essas duas falas, eu queria compartilhar aqui com vocês, falar que suas referências foram muito importantes e espero ter um outro contato, uma outra aula sua para poder aprender ainda mais. Valeu. Axé, Pretão, da hora. Depois manda o Instagram aí para nós seguir, deve ter, né? Instagram do Hip Hop no Vagão. Tá mudo, Morgana. Eu apertei, isso não me obedece. É uma velha, é uma velha. Gente do céu, não obedece o negócio. Gente, o último inscrito era o Kennedy, em nome do Off Broadway. Eu agradeço, obrigada, Felipe.
nós do OFF, né? O núcleo artístico, Samantha, Fábio, Dodô, a Fê e o Sarzi, tá ali quietinho, coçando a barba. Nós somos do núcleo artístico do grupo, além do elenco, né, que compõe, olha lá a Fê, que compõe aqui o nosso projeto, a Lia, a Bia, enfim. Obrigada a todo mundo que se inscreveu, que veio aqui, conversou com a gente. Quem não falou, mas estava aqui super atento. Vou pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, @BroadwayOffOff. Sábado, a gente continua essa conversa, Fê e eu, numa live, pelo Instagram do Off, tá? Vai ser às 20 horas, se não me engano. Tá todo mundo convidado, chama a rapaziada, gruda todo mundo, que essa conversa a gente vai se estender. Nós estamos com Fomento à Periferia, né? E se não fosse a pandemia, estaríamos todos juntos lá no casarão. Com certeza, essa aula aberta seria com todo mundo junto, respirando o mesmo ar, mas não foi possível. Mas a gente está fazendo por aqui e foi um bate-papo muito legal. Todos vocês que falaram trouxe coisas muito importantes. Enfim, se deixar a gente fica proseando até, né? Fê, muito obrigada, que a gente já trampou junto, tô ligada aí como é que é. Sábado a gente se encontra de novo para a gente continuar essa conversa, se deixar, ela tem cada vez mais, né? Porque os absurdos acontecem todos os dias, né? E aí fiquem ligados lá no Insta do Off, no Face, que a gente está aí com uma programação, sempre vai ter, enfim, alguma atividade aí para a gente poder compartilhar, certo? E aí abro para alguém quiser compartilhar alguma fala final, Felipe ou Samantha, que é a diretora do grupo. Eu quero. Diga, Fê, diga-me. Responsabilidades, né? Eu agradeço aos nossos ancestrais, às nossas forças que colocaram a gente aqui, em todos os sentidos, para a gente poder ter esse tempo de ficar aqui na frente e trocar essas ideias. Espero que o Oxóssi leve essa flecha certeira onde ela precisar para cada um aqui, para o entendimento do que for necessário. Agradecer o Will Lima, a Sara, o Guigo, Sena, Carlos Zanini, Camila, Fernanda, Sara Lopes, Gustavo Sarzi, Morgana, Kennedy, Fábio, Mila, Bianca, Salve Manuel, obrigado, Josias, Lia, Samantha. Tudo que a gente discutiu aqui, eu me dedico muito a trabalhar no movimento, no corpo, porque todas essas sabedorias estão dentro dos corpos da população preta, e é dançando que essa população preta vai recuperar toda essa sabedoria, né? Porque ela está gravada aqui, ela está gravada no DNA. O projeto Genoma vem pesquisando aí o que é DNA, né? As nossas tradições sempre souberam que é a dança que faz essa sabedoria permanecer viva. Então, eu espero encontrar vocês ao vivo para a gente dançar. Manuel, Kennedy também, Sena, que falaram sobre novas aulas, ainda que nesse formato. Agradeço, fico muito entusiasmado de ouvir vocês falando isso, assim, me move de verdade a querer realizar. Anuncio que eu já organizei um projeto para isso, estou aí botando um axé para que ele aconteça, certamente vai chegar até vocês essa informação, se o Oxalá quiser vai realizar, e a gente vai se encontrando por aí. Sigam o Off, se quiser me segue no Instagram também. Eu não fico postando foto de comida, não faço isso, tenho foco na missão. Tô brincando. E qualquer comentário mais, trocar ideias sobre a aula hoje, chega no meu direct lá, pode mandar áudio
a rodo, a gente vai conversando, vai trocando ideia, a gente precisa conversar mesmo e se cuidar, se cuidem. Muito amor para nós. Obrigado por essa noite. Obrigada, gente. Oi, Mara. Bom pra caramba. Foi ótimo. Então, gente, se encontra sábado, hein, moçada? No Instagram do Off, Felipe e eu, vamos continuar nossa prosa. Will entrou depois, Will lindo, trabalhou comigo no Ínteros e com o Guigo, dançarino, ator maravilhoso. Entrou depois, tinha que te mandar um beijo, Will. Beijo, gente, até sábado, hein?